Você sabia que a investigação de um acidente aéreo não necessariamente aponta os culpados pelo que aconteceu? Em 2009, um avião da Air France que ia do Rio para Paris caiu perto de Fernando de Noronha, matando 228 pessoas. Quase 15 anos depois, a justiça francesa determinou que tanto a Air France quanto a Airbus, fabricante do avião, são inocentes, não tiveram culpa pelo acidente. Foi uma decisão que revoltou parentes das vítimas e também pessoas que acompanhavam esse caso há muitos anos e torciam para que alguém fosse responsabilizado na justiça. Eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e eu vou te explicar aqui nesse vídeo o que acontece antes de uma decisão como essa num caso de acidente aéreo, como os investigadores tentam descobrir o que fez o avião cair e por que isso é fundamental para a aviação. Bom, a primeira coisa essencial de entender é que quando acontece um acidente aéreo, existem duas linhas bem diferentes de investigação. A criminal, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, e a investigação técnica. Aqui no Brasil, existe um órgão que é exclusivamente dedicado a esse segundo tipo de investigação. É o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Ele é vinculado à Força Aérea Brasileira e foi criado lá em 1971 para apurar e prevenir ocorrências com aviões. E aí entram não só as quedas de avião, mas também as saídas de pista, falhas em voos, todo tipo de incidente que acontece ali entre o embarque e o desembarque. Isso na aviação comercial, aquela que a gente compra passagem para usar, e também na aviação particular, a de pequeno porte. E aqui vai, gente, uma informação muito importante. O único objetivo da investigação do CENIPA é prevenir novos acidentes ou incidentes aéreos. Isso quer dizer que ela não aponta culpados pelo que rolou. Tanto que os relatórios finais, que são elaborados depois das investigações do CENIPA, não têm o nome de ninguém que estava no voo. Eles nem mesmo falam em causa do acidente. Os especialistas dizem que dificilmente um acidente aéreo acontece por uma causa única. Geralmente é uma sucessão de fatores ali combinados. Por isso, a ideia da investigação técnica é justamente descobrir quais fatores contribuíram para a ocorrência acontecer para que essas falhas possam ser corrigidas em voos futuros. Essa investigação técnica costuma envolver engenheiros, médicos, psicólogos. Os tipos de profissionais vão mudar a depender das características do acidente. E esse procedimento tem várias etapas. A análise da cena do acidente, dos destroços do avião, quando tem destroços, de possíveis imagens que foram feitas do voo, as entrevistas com testemunhas e sobreviventes e a avaliação da famosa caixa preta. Talvez você já tenha se perguntado, ao ver notícias sobre acidentes aéreos, por que os investigadores buscam tanto esse elemento. Isso é porque a caixa preta, que na verdade é laranja, para ficar mais fácil de localizar se ela estiver perdida, é um elemento fundamental na investigação. Tanto que ela é obrigatória nos aviões de linha aérea comercial. Já os aviões pequenos nem todos precisam ter, até porque a caixa preta é um equipamento caro. Ele custa entre 30 mil e 40 mil dólares. Bom, a caixa preta nada mais é do que uma estrutura feita com material extremamente resistente que guarda um dispositivo de memória, que é como se fosse uma memória de computador ou um pendrive. Ela precisa ser muito resistente para aguentar as condições de um acidente aéreo. Geralmente, a caixa preta é feita de materiais como o titânio, para resistir a altíssimas temperaturas e também para aguentar ficar submersa, caso ela caia na água. Esse dispositivo de memória que fica dentro da caixa preta pode guardar tanto dados do voo quanto gravações de voz de dentro do avião. Isso vai depender do modelo da caixa. São informações que podem mudar totalmente o rumo de uma investigação de acidente aéreo. Por exemplo, no acidente com o voo da Air France, o avião teve um problema nos sensores de velocidade. E graças à caixa preta foi possível entender que a aeronave começou a subir com o nariz apontado para cima. Isso fez ela voar acima da altitude máxima de cruzeiro. Ela então começou a perder sustentação até cair no Oceano Atlântico. Além dos dados da caixa preta, dos destroços, das imagens, dos depoimentos, outros fatores também são analisados, inclusive fatores humanos. Apesar de não apontar culpados, a investigação do CENIPA avalia, por exemplo, se o piloto estava enfrentando uma carga de trabalho muito exaustiva, se ele estava sofrendo algum tipo de pressão da empresa aérea. E daí, da mesma forma que é feita pelo CENIPA aqui no Brasil, essa investigação técnica acontece em várias partes do mundo. Existem convenções e resoluções internacionais para padronizar esses procedimentos, sempre com esse mesmo objetivo de evitar novos acidentes.
No fim, a partir de todos os dados que foram coletados, os investigadores reconstroem a história do acidente num relatório final, que também inclui uma série de recomendações de segurança. Por isso, na aviação, é muito comum que um acidente acabe promovendo mudanças nas regras, nos protocolos e até na mecânica dos aviões. Essa informação é importante para quem tem medo de voar, porque esse sistema é um dos principais fatores que fazem do avião um dos meios de transporte mais seguros que existem. O Matheus Ghislene, que é piloto de avião e foi diretor de segurança de voo do Sindicato Nacional dos Aeronautas entre 2013 e 2017, deu exemplos de acidentes que mudaram a aviação. Na década de 50, 2 aeronaves colidiram em pleno voo nos Estados Unidos, na região dos Grandes Cânions, região turística, onde os voos estavam cada vez mais frequentes e aeronaves voando mais próximas. A partir daquele acidente, da investigação daquele acidente, se desenvolveu um sistema chamado TCAS, que é um sistema que evita a colisão em voo, ou pelo menos tenta evitar ou diminuir a chance que uma colisão em voo aconteça, fruto da investigação daquele acidente lá dos anos 50. Nessa linha, vários outros equipamentos foram desenvolvidos nas aeronaves, como o EGPWS, que é um equipamento ou um sistema que previne colisão de aeronaves com o terreno. E isso também veio em função da análise de acidentes que aconteceram nos anos 60 e 70, onde aeronaves em perfeito estado de funcionamento acabaram de alguma forma colidindo com o terreno. Recentemente, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi instalado no final da pista um sistema chamado EMAS, que é um sistema que, caso a aeronave não consiga parar ou frear dentro do limite da pista, após a pista tem esse sistema instalado, que ele vai fazer com que a aeronave realmente pare naquela região, evitando com que ela saia de cima da pista e venha causar um acidente aéreo. É mais um sistema empregado naquele aeroporto com a finalidade de salvar vidas, de prevenir acidentes, é uma questão de contingência. Além do CENIPA, as polícias civil e federal também investigam acidentes aéreos. É a investigação criminal que eu falei lá no início. Ela sim tem o intuito de identificar, julgar e punir as pessoas ou empresas que de alguma forma foram responsáveis pelo que aconteceu. O artigo 261 do Código Penal brasileiro considera crime expor a perigo qualquer embarcação ou aeronave. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão. Além disso, os denunciados ainda podem responder na justiça pelas mortes, lesões e pelos prejuízos causados às vítimas. A investigação técnica e a criminal são independentes uma da outra. Mas, na sua própria investigação, a polícia considera as mesmas evidências que são avaliadas pelo CENIPA. Os destroços, os depoimentos, as imagens do voo. O Matheus explicou melhor como é que isso funciona. No Brasil, o CENIPA, que é um órgão ligado diretamente ao Comando Aeronáutica, faz a investigação unicamente para prevenir novos acidentes. Então, tudo que ele levantar durante a investigação, todos os fatores que contribuíram para aquele acidente, vão ser utilizados para alteração de procedimentos, alteração de regulamentos, sugestões de melhoria de aeronaves, melhoria de treinamento de pilotos, melhoria de treinamento de outras pessoas ligadas à aviação. Enfim, eles vão buscar melhorar e fazer com que a aviação se torne cada vez mais segura. Já a Polícia Civil ou a Polícia Federal também vão investigar aquele acidente, mas o objetivo da investigação é um pouquinho diferente. Eles vão buscar o quê? Quem são os responsáveis por aquele acidente? Então, nós podemos notar que muda um pouquinho o objetivo da investigação. Porém, todas as entidades fazem essa investigação, têm acesso aos mesmos dados. Importante salientar que cada uma tem seus próprios especialistas. Então, o CENIPA vai utilizar seus próprios especialistas para analisar aqueles dados, já a Polícia Federal e a Polícia Civil vão utilizar outros especialistas. Mas todos vão ter acesso aos materiais do acidente para que possam cada um fazer a sua investigação, chegar às suas conclusões e assim melhorar a aviação como um todo. É isso, gente. Se gostou desse vídeo, manda para aquele seu amigo que ama a aviação e também para aquele que tem medo de avião. Como eu falei, ter essas informações pode ajudar a superar esse medo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e não esquece de clicar para se inscrever aqui no canal do G1. Beijo, até a próxima.